Muito bem, boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao presidente Valdir Florindo e aos acadêmicos Manriche, Ione e Alexandre Agra, que são os coordenadores desse 6º Congresso Internacional, pelo convite para vir participar desse evento que é sempre muito rico e agradável. Quero dizer que tenho muita honra em participar aqui sob a presidência do meu amigo acadêmico Sebastião e na presença do meu amigo que assume agora a posição de destaque de acadêmico mais fresco entre nós. Então, meus parabéns, Hélio. Mas isso não dura sempre, não. Daqui a pouco a academia assume outra e você passa o bastão. Mas você vai desempenhar muito bem, com certeza, porque você tem galhardia. Bom, eu tenho 20 minutos, né? 15? Então eu tenho 13, já gastei. Bom, mas vamos falar sério. Senhor, 5 com a frescura, sobraram 10. Ô Vicente, eu vou... A pergunta é, como disse o Sebastião, é o seguinte: em que circunstâncias é seguro contratar trabalhador por meio de PJ? Depende do ambiente que você fizer essa pergunta. Em alguns que estão vindo na minha cabeça, nunca. Mas isso é sinal dos tempos. Em outros, dirão, sempre. Eu pensei em 2 ambientes que eu vou me permitir não dizer, né, para não acirrar mais os ânimos. Exatamente porque nós estamos vivendo um momento de polarização. Eu acho que é possível. Mas, para dizer isso em 10 minutos, eu acho que é preciso, primeiro, lembrar das circunstâncias em que a relação tomador e prestador de serviço se dá. Nós temos uma regulamentação no direito do trabalho, que é a relação empregado-empregador. Pois bem, o direito do trabalho, que me consta, jamais foi refratário à possibilidade lícita de prestação de serviço por outras formas que não contrato individual de trabalho. Desde sempre convivem a prestação de serviço subordinado por pessoa física, empregado, e prestação de serviço autônomo, prestação de serviço por pessoas jurídicas. A questão é saber em que condições esta prestação de serviço se dá. Então, a situação se coloca da seguinte maneira: eu posso admitir alguém para prestar serviço sem que esse alguém seja empregado? No ambiente da CLT dos anos 40, as circunstâncias são tais. No ambiente da CLT, nos anos 2016, a situação é um pouco diversa. Eu convido todo mundo que não teve a curiosidade a dar uma olhada no livro do professor Amaury, que é O Direito Contemporâneo do Trabalho, que mostra realmente o que é a regulamentação da relação patrão-empregado e como é que essa relação evoluiu ao longo do tempo. Nós sabemos que há características que são fundamentais para a manutenção do conceito de relação de emprego. E na medida em que a prestação de serviço vai se amoldando às mudanças que a sociedade vai experimentando, nós temos, para acompanhar de maneira consequente essas mudanças, de adaptar os modelos contratuais a essas novas circunstâncias. Senão, nós ficamos falando de uma situação teórica que absolutamente é capaz de enquadrar corretamente a situação de fato. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que houve época que a prestação de serviços se dava no ambiente de trabalho por pessoa física subordinada, e isto caracterizava o contrato de trabalho. Estão lá o artigo 2º e 3º da CLT a dizer quando é que há relação de emprego ou não.
É verdade que o 442 da CLT diz lá, se houver relação de emprego, tem esse contrato de trabalho. Quando é que há relação de emprego? Quando presente os requisitos do artigo 2º e 3º da CLT. A propósito desse livro do professor Amaury, eu li aqui que o professor Amaury faz referência a uma lei 20 de 2007, espanhola, que cuida do trabalho autônomo. E há uma informação que eu acho muito interessante para ajudar a gente a pensar criticamente sobre a visão que nós temos da existência ou inexistência de contrato de trabalho. O professor Amaury diz assim, olha, na Espanha, o ordenamento conhece 2 tipos de autônomos. O autônomo clássico, que é a pessoa física que presta serviço a vários tomadores, e o autônomo economicamente dependente, que presta serviço preponderantemente a um tomador, fato esse que por si só não descaracteriza a sua autonomia. Quem está falando isso não sou eu nem o professor Amaury, é a lei espanhola. Ainda que esse autônomo economicamente dependente receba até 75% de sua renda deste tomador de serviço. A primeira vez que eu li isso aqui, eu fiquei, o Volney, meio chocado. Falei, mas como é que pode ser autônomo se 75% do que ele recebe é de um determinado tomador? Aí, no segundo momento, eu me lembrei da nossa regulamentação do representante comercial autônomo, que mesmo com esse sobrenome, tem gente que insiste em dizer que ele não é autônomo. Ele tem nome e sobrenome, representante comercial autônomo. Então, ele trabalha com autonomia. Se é autonomia, não é empregado. Porque a distinção básica entre empregado e não empregado é a autonomia ou a subordinação, que me conste. Pois bem, quando a gente pega a lei do representante comercial autônomo e lê determinados artigos sobre direitos e deveres do representante e do representado, se a gente distrair, Marco Antônio, você tem a sensação exata que está lendo uma regra de contrato individual de trabalho. E não é, é do autônomo. Agora, à medida que a sociedade foi evoluindo, eu tenho a impressão que nós começamos a ficar com certo medo. Data vênia. Cadê o Leão Amado? Está ali, ó. Data vênia, você vê como funciona. Data vênia é para todas as decisões que eventualmente digam o inverso. Nós começamos a ficar com medo do jeito que vai acabar o contrato individual de trabalho. Então, ou eu reconheço o contrato individual de trabalho quando há e quando não há, ou então eu vou ficar em disponibilidade, se for da ativa. Porque como eu já aposentei, eu não vou ficar em disponibilidade, eu vou perder minha boca, porque eu não vou mais trabalhar. Ora, a questão é a seguinte, o contrato individual de trabalho não vai acabar, data vênia, tanto quanto o livro escrito não vai acabar, mesmo com a internet. A gente tem uns medos interessantes, né? É que a gente acredita muito em informação, Leonel. Aí disseram o seguinte, com esse negócio de internet, eu vou, Almir, vai acabar o livro escrito. Vai ser só na internet. Não acabou e não vai acabar. O Armandinho, coitado, pode ficar tranquilo que ele vai continuar vendendo o livro. Né? Mesmo que não baixe o preço, ele vai continuar vendendo o livro. Porque vai continuar havendo o livro escrito. Pois bem, esta questão interessante que o professor Amaury traz é mais aprofundada com uma outra observação que eu chamo a atenção. Ele diz que esta lei espanhola ensejou um comentário feito pelo professor Manuel Carlos Palomeque Lopes, que todos nós conhecemos, que fez referência a um relatório de um grupo de peritos sobre o tema, que foi coordenado pelo professor Alain Supiot, que se chamou Trabalho e Emprego, Transformações do Trabalho e Futuro do Direito do Trabalho na Europa. Informes para a Comissão Europeia, e que aponta exatamente nesse sentido, que há uma tendência efetiva do mercado de substituição do contrato individual de trabalho, do trabalho subordinado, por trabalho não subordinado. Agora, as coisas são o que são, não o que a gente quer que elas sejam. Se há contrato de trabalho, tem de haver pessoa física como prestador e
subordinação. Nós temos várias formas na legislação brasileira. O professor Nelson Manrique, que está escondido atrás aqui do monitor, tem uma obra muito importante em que ele mostra como é que a questão da prestação de serviço foi sofrendo ao longo do tempo, em função das mudanças na maneira de se trabalhar, foi sofrendo modificações, né, na prestação, exigindo novos modelos jurídicos. Ô, gente, todos nós aprendemos aqui que modelo jurídico ou regulamentação legal não muda comportamento, que é exatamente o inverso. Ou bem o direito se amolda e dá uma solução justa aos novos fenômenos, ou então ninguém vai tomar conhecimento daquela regulamentação. Dê uma olhada no livro Modernização do Contrato de Trabalho. Pede para o Armandinho que ele faz desconto, do Nelson Manrique. E o Nelson mostra exatamente isso. Como é que foi se modificando, né, a regulamentação das várias formas de prestação de serviço, porque são várias realidades diferentes. Contrato de emprego é uma coisa, trabalho a domicílio é outro, teletrabalho é outro, e vai por aí afora. E não é só aqui entre nós. Aproveitando o professor Amado, no direito português é a mesma coisa. O professor Pedro Romano Martínez faz considerações muito importantes sobre esse assunto, e uma que eu vou pedir licença para referir, no livro dele, Direito do Trabalho, que é um catatal desse tamanho, da Almedina, lá da terra do João Leal Amado, que é Coimbra, diz o professor Pedro Romano as tantas: para se estar perante uma situação jurídica laboral, é necessário que a atividade seja desenvolvida de forma subordinada. Pelo que, se o trabalhador desempenhar uma atividade independente, não há contrato de trabalho. Insiste ele, só há contrato de trabalho se a atividade for desenvolvida de forma subordinada. O critério de subordinação como elemento integrador do contrato de trabalho é válido tanto na ordem jurídica portuguesa como em sistemas jurídicos estrangeiros. Quem está dizendo isso é o Pedro Romano, não sou eu. A subordinação pode ser entendida sob enfoque econômico e jurídico. Nesse segundo aspecto, significa que o trabalhador executa uma atividade sob autoridade e direção do tomador de serviço, implicando na dação e recebimento de ordens, sujeitando o empregado ao poder disciplinar do empregador. Palavras do Pedro Romano Martínez. Parece missa, né? Mas, bom, e tem mais aqui, gente. Nós temos pouco tempo aqui. O relógio está subindo, mas anda da mesma velocidade. O Antônio de Lemos Monteiro Fernandes, elegante professor, João Leal, né, diz exatamente a mesma coisa. Por que me chamou muita atenção essa locução aqui que eu li, do professor Pedro Romano? Porque o que caracteriza, afinal de contas, a existência de contrato de trabalho é a forma pela qual a pessoa presta serviço. Não é o produto do trabalho que determina se alguém é empregado ou não, mas é a maneira pela qual ele trabalha. Dependendo da estrutura empresarial, dependendo da qualificação do prestador, essa subordinação vai ser mais ou menos visível. Mas com todos os data vênia, aqui falando sério, não me venham dizer que há contrato de trabalho pelo simples fato de que uma empresa tomadora de serviço se apropria do produto do trabalho do empregado. Não há empresa que tenha lucro, que é a função da empresa, da estrutura da empresa, que se aproprie de trabalho que não lhe interessa. Dizer que eu presto serviço para uma empresa e sou empregado, porque o que eu prestei para a empresa, ela se apropria, é ignorar que o vínculo de emprego exige, para ser reconhecido, a subordinação jurídica e hierárquica.
Quando a gente tiver uma regulamentação sobre eventual trabalho terceirizado que satisfaça a sociedade, essa, me parece, vai passar pela ideia de que é a gestão do trabalho que determina se há terceirização lícita ou não. Se a gestão é de tomador, não pode terceirizar. Esse tomador é empregador. Se a gestão é de um terceiro, pode terceirizar. O resultado do trabalho, a meu ver, não é o traço distintivo para que tenhamos ou deixamos de ter contrato de trabalho. Então, eu queria dizer o seguinte, eu falei, mas eu tenho que responder a pergunta. Eu não sei se vocês pararam para pensar, mas coloquem-se cada um de vocês no meu lugar. Quando é que pode contratar PJ, né, para prestar serviço de maneira segura? Eu faria isso, como você fez com o seu olho. Bom, depende. Se for discutir em juízo, o que é seguro ou não? Eu estou pensando o seguinte, seguro, nunca é. Data vênia. Mesmo porque tem que estimular a máquina judiciária. Veja, Vossa Excelência, se todos os juízes julgarem de uma forma, os tribunais param de trabalhar. Então, eles julgam diferentemente para estimular os tribunais, e eles, por sua vez, para estimular o TST. Está certo, ministro Valmir? Se vocês uniformizarem tanto essa jurisprudência como estão prometendo, vai haver um imobilismo. Nem o Valdir vai poder fazer outro congresso, porque está todo mundo de acordo. A graça é a gente pensar diferente. Vou contar dois fatos aqui, uma parábola. O meu pai tinha uma empresa de limpeza, uma pequena empresa de limpeza. Então, ele fazia limpeza, uma empresa de engenharia terminava um prédio. Antes de entregar para o cliente, precisava limpar a vida, etc. Era o que fazia a empresa dele. E minha mãe, um dia, estava em casa, meio de mau humor, e começou a reclamar da sujeira. Porque é sujeira, porque não sei o quê. Meu pai ficou quieto. Quando minha mãe distraiu, meu pai virou para nós e falou, meus filhos, queria dizer o seguinte, sua mãe tem toda a razão, mas a nossa empresa vive da sujeira. Porque é uma empresa de limpeza. Se acabar a sujeira, nós todos vamos morrer de fome. Então, não vamos gostar da sujeira, mas não vamos ser tão contra ela. Substituam a sujeira pelo descumprimento da lei. Vocês já pensaram se todo mundo resolver cumprir a lei? Estamos todos desempregados, não tem mais congresso, não tem mais nada. Então, eu não estou querendo que todo mundo reconheça o vínculo de emprego como eu estou pensando, mas o que eu quero é que a gente reflita um pouco, que essa ideia de achar que nunca vai haver contrato de trabalho, quando eu, tomador de serviço, resolver, é tão ridícula, data vênia, quanto achar que há contrato de trabalho, seja pessoa física, jurídica, subordinada. Não. Existe espaço para cada coisa. Então, eu tenho que responder a pergunta, né? Já faltam 5. Então é agora. Primeiro parágrafo. Existe possibilidade ilícita de uma empresa contratar outra, a fim de resolver determinado problema. Porém, se nós aplicamos o princípio da primazia da realidade, toda vez que a prestação de serviço identificar trabalho subordinado, não é seguro contratar porque é ilícito. Em contrapartida, tem mão e contramão essa conversa. Se pela primazia da realidade não houver trabalho subordinado, não há contrato de trabalho. O que a gente não está admitindo é a contrapartida. Quando as condições reais de trabalho demonstram que alguém é empregado, eu desprezo a forma e privilegio o conteúdo. Ora, quando o conteúdo demonstra que não há trabalho subordinado, eu não tenho que raciocinar de maneira inversa para que o meu raciocínio seja correto. Tem mais 2 minutos só. Eu pensei que já tinha acabado. Bom, então, é seguro contratar pessoa jurídica? É, desde que eu não vá travestir a pessoa física de pessoa jurídica. É seguro? É. Se eu, a despeito do que contratar, no desenvolvimento da relação, não permitir que se caracterizem os requisitos essenciais que configuram o vínculo de emprego. Se fizer assim, o que absolutamente é fácil, é seguro contratar PJ. Não estou dizendo que não vai perder o processo, mas é seguro.
Segundo, se fizer o inverso, vai perder e tem que perder. Muito obrigado pela paciência e chega.